Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal Papo de SST. Esta aqui é a 10ª videoaula sobre PGR na prática com Excel. Então nós vamos dar continuidade aí ao que nós estávamos trabalhando nas planilhas anteriores, tá bom? Então, na aula passada eu tinha falado para vocês, né, a gente concluiu mostrando como que eu tiro aqui de oculto, né, aquelas colunas que eu tinha ocultado aqui para esse lado. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte, eu tinha mostrado para vocês que eu estou clicando na macro aqui, ele está dando um erro. E o porquê que isso ocorreu? Tá? Eu não tinha gravado uma macro lá nas aulas, nas primeiras aulas, só que ela sumiu. Por que ela sumiu? Tá? Ela sumiu, pessoal, porque a extensão do arquivo que eu salvei, ela foi XLSX. Essa extensão é uma extensão simples do Excel, ou seja, ele só vai conseguir ler fórmulas. Para eu ler macros, eu preciso salvar essa planilha com um formato especial. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Então, salvar como. Quando eu procurar aqui, ele vai me mostrar onde eu quero salvar. E aqui ó, ele está XLSX. Eu preciso salvar como XLSM, que é aqui, ó, pasta de trabalho habilitadas para macro no Excel. Então, como eu não salvei essa pasta de trabalho para macros, aquela macro que eu fiz, ela se perdeu. Então, eu vou ter que regravar essa macro. Mas não tem problema, é legal que a gente repete aqui o procedimento e vocês vão ver como é que faz, tá bom? Então, lembra que eu fiz aqui pela guia do desenvolvedor. Eu vou tentar fazer aqui por outra guia, tá? Que já tem no seu Excel. Então, você pode fazer pela guia do desenvolvedor, mas você também pode fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em macros e eu vou colocar aqui, ó, gravar macro, tá bom? E aqui eu vou colocar, ó, imprimir, beleza? E aqui eu posso colocar um atalho que eu não tinha mostrado para vocês, mas, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Ctrl Shift D, maiúsculo, tá? Ou, se eu quiser minúsculo, eu posso colocar Ctrl D, tá? Aí aqui, ó, esta macro imprime o que está na malha de impressão, beleza? Então, o atalho para ela vai ser Ctrl D. Na hora que eu der OK, ele começou a gravar tudo que eu estou fazendo, tá bom? Então eu venho aqui, ó, arquivo, imprimir, aí eu vejo aqui, eu coloco imprimir, beleza? Feito isso, eu clico aqui e eu paro a minha gravação, ou seja, eu botei para imprimir e ela imprimiu tudo que eu tinha ali, tá bom? Então, pronto, tá feito. Agora é só eu clicar invertido aqui, né, com o botão direito, atribuir macro, e eu coloco essa macro aqui, imprimir, beleza? E eu pego aqui, venho aqui nessa aqui e coloco também atribuir macro, e eu atribuo a macro imprimir. Olha que legal como é que o Excel ele é inteligente, ó. Aqui eu tinha gravado essa macro nessa aba aqui de inventário. Se eu vier aqui no plano de ação e colocar imprimir, ele também vai imprimir. Ele entendeu que a ação de colocar para imprimir, ela é exclusivamente para impressão e ele vai pegar o que tem na área de impressão, independente da aba que tenha, tá bom? Então, aqui na guia do desenvolvedor, eu consigo ver o que ele fez, tá? O que o código VBA vai me mostrar, o que ele fez aqui, ó. Então, ele colocou tudo aquilo que eu coloquei lá, né, aquela informação, e ele colocou aqui, ó, Active Windows, papapá, isso aqui é um código para ele executar aquela ação de imprimir, tá? Aqui, se eu não clicar em imprimir, mas eu apertar Ctrl D, ó, automaticamente ele colocou para imprimir também. Por quê? Porque esse foi o atalho que eu deixei lá para poder imprimir. Ah, poderia ser outro atalho? Poderia ser outro atalho. A única diferença é que eu teria que escolher a letra, né, que eu quero. Aqui no caso eu coloquei D. Por que D? Porque foi a primeira letra que eu peguei aqui. Poderia ser qualquer outra, tá? E também eu poderia, se eu quisesse colocar uma letra maiúscula, a única coisa que mudaria nesse atalho é que para letras maiúsculas ele geralmente usa o Shift. Então seria Ctrl Shift e uma letra maiúscula, por exemplo. Tá bom? Então, basicamente, é isso aí que a gente tinha para fazer. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar para não cometer o mesmo erro, vamos procurar aqui, e a gente vai salvar a nossa planilha como XLSM, porque eu quero habilitar ela para macro, eu não quero perder de novo essa macro igual tinha acontecido anteriormente. Pronto, ó, aqui em cima já mudou a extensão, ela já ficou XLSM, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, vou tentar ajeitar aqui no cantinho, na verdade eu vou excluir, vou copiar igual, ó, tá aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no plano de ação, selecionar essa célula aqui, vou dar um Ctrl V. Aí eu vou só ajeitar ela para o lado aqui e deixar isso aqui tudo bonitinho aqui. Então deixei tudo ajeitadinho aí,
Beleza? Então a nossa aba, a nossa planilha ficou dessa forma aqui. Então, pessoal, agora eu vou precisar ajeitar aqui essas informações para quê? Para caber tudo em uma folha, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer isso. Vem aqui para o lado aqui um pouquinho. Eu vou definir essa aqui para ficar bem apertadinha aqui. Deixa eu fazer assim. Deixa eu selecionar isso aqui para ficar no meio. Só esse cara aqui que eu quero no canto. Esse cara aqui eu vou ajeitar. Esse cara aqui eu vou ajeitar. E esse cara aqui eu vou ajeitar. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa data aqui, ela tá como data abreviada. Essa aqui eu vou deixar igual. Formatação data abreviada. E essa aqui eu vou deixar também formatação como data abreviada. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essas 3 células para elas terem o mesmo tamanho. 3 colunas aqui. Vou deixar ela basicamente assim. Ficou um pouco apertado, não tem problema. Vou selecionar todas elas para ficarem no meio aqui. Aí eu vou selecionar só os títulos para eles ficarem no canto aqui como está todos os outros. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou isso aqui. Ele ainda ficou coisa para fora, tá? Nesse caso aqui da nossa planilha, eu tinha colocado uma aba de observações, mas eu vou tirar ela, tá bom? Vou excluir ela. Se você quiser acrescentar alguma observação, você acrescenta essa observação como comentário, tá bom? Fica mais fácil. Então aqui está o status erro, tal, só ficou aquela coisinha ali para fora, só que aquilo não é área de impressão, então para mim não tem problema nenhum. Tá? Então layout da página, área de impressão, deixa eu limpar essa área de impressão e fazer de novo. Vou selecionar aqui, e isso aqui eu vou definir como área de impressão. Imprimir títulos, vamos ver como é que está o cabeçalho, rodapé, tá ok, plano de ação 5W2H. E se eu visualizar a minha impressão aqui, ele ficou certinho. Então ele tem desde o item até lá o status, tá bom? Então isso aqui é bem importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui tudo alinhado, porque na impressão ele ficou meio estranho lá para mim, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica agora. Imprimir, automaticamente ó, ele ficou assim, beleza? Então, basicamente, nesta aula aqui vai ser isso. Tá? Eu não vou deixar muito grande este vídeo, não tem necessidade. Então, a gente vai continuar aí na próxima aula. Ainda tem um espacinho aqui, ó, uma querelinha para a gente colocar um pouquinho mais para o lado se quiser, tá bom? Depois a gente pode até diminuir esse espaçamento aqui se eu quiser também, eu posso aumentar essa letra, enfim. Depois a gente vai deixar de uma forma bem bacana para poder imprimir o plano de ação aí também, tá? Mas basicamente, para a gente deixar aqui como concluído essa questão aqui do plano de ação, tá? Então a gente já fez o inventário ficou dessa forma aqui. O plano de ação ele também já está basicamente concluído, ele está aqui. A gente vai alimentar isso nas próximas aulas, colocar algumas informações aqui para deixar isso um pouco mais robusto, né? Alimentar essas informações. E além de alimentar essas informações, a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre o nosso dashboard. Essa planilha de apoio eu vou excluir. E beleza, a gente vai começar a montar o nosso dashboard aí depois nas próximas aulas, beleza? Então se você está gostando dessa sequência de vídeos aí, clique no joinha, compartilhe com os colegas de profissão aí para eles também terem acesso a essa planilha que eu vou disponibilizar após a conclusão dessas aulas e também para eles aprenderem a como montar aí um PGR na prática aí com a utilização do Excel, beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima aula.